conceito do filósofo se preocupar bastante em trabalhar em cima de conceito, né? É isso que fundamenta aquela piada no senso comum, do tipo assim, pega um prato pra mim ali, e o filósofo olha e fala, mas o que é um prato? O seu dia não fica muito complicado? Tipo, o Uber fala pra você assim, fecha a porta, por favor. Você fala, tá, mas o que é fechar? Cara, eu confesso na verdade assim que eu gosto até, na verdade, porque isso mostra o quanto que nós utilizamos a linguagem de uma maneira pouco pensada. E que assim, é natural, obviamente, eu não vou ficar. Não tenho a mínima ideia de qual é a boa definição de Copa. Dane-se também pra esse contexto, sabe? Só que tem contextos, cara, que é importante eu saber a definição adequada daquilo pra articular aquele conceito corretamente. Porque isso dá merda quando você não sabe, em casos que é importante você saber, sabe? Então, quando o cara vem e diz que não há verdades, isso é uma coisa estranha. Qual que é a definição de verdade que esse cara tem por detrás? Perfeito. Sabe? Perfeito. Provavelmente ele partiu de certas associações que ele fez. Verdade é um conceito que daria um podcast inteiro só sobre ele, cara. Porque ele tem diversas dimensões. A pessoa, ela confunde verdade com justificação. Quando o cara fala que não há verdades, o que o cara quer dizer, na verdade, é que nós não temos certezas. Eu posso ter uma crença que está justificada, mas não tenho certeza que aquilo é assim. Isso não é uma verdade. O cara fala que... Ele fala que é a verdade. Não, ele trata isso, a verdade, como tendo certeza. Só seria verdade se eu tivesse certeza. Como não há certezas, não há verdade. Entendi. É basicamente isso que o cara tem por detrás. Tá, mas você entende a confusão e a diferença disso para simples afirmações do tipo, a garrafa tá em cima da mesa? Isso é verdade. Só que o fundo que o cara tem quando ele fala a verdade é outro. Entendi. Isso gera uma confusão de linguagem tremenda, Eslen, que os caras muitas vezes estão discutindo coisas. Não é que eles discordam entre si, é simplesmente que eles estão operando definições diferentes. Perfeito. E aí que vem a filosofia, fala, calma aí, cara, peraí, vamos ver o que vocês estão trabalhando ali por detrás para conseguir ter discussões que sejam realmente não meras confusões de linguagem, mas simplesmente... Não, eu entendi. Inclusive, às vezes tu deve olhar umas discussões nos comentários do YouTube ou do Instagram e deve falar, pô, esses caras... Cada um tá partindo de um pressuposto, provavelmente, não vão chegar em lugar nenhum. A discussão de mente e comportamento em AC e cognitiva é muito isso. Você já viu aquele meme? Não é um meme, na verdade, é uma figura onde tem um 6 no chão, um 6 ou um 9, e aí tem um cara de um lado e outro do outro. Aí um aponta assim, é um 6. Essa é clássica. Aí o outro aponta é um 9. Uma vez eu comentei numa página grande que postou isso no Instagram... E aí era uma reflexão lá sobre, olha só, não há lado certo, depende da perspectiva da pessoa. Aí eu comentei, não, mas tem que ter alguém certo. Aquele número ali foi desenhado de alguma forma para designar um número, ou 6 ou 9, alguém ali tá certo. E é importante saber quem tá certo, porque os desfechos daquilo ali, enfim, não sei se eu tô certo ou tô errado no que eu comentei. Mas a pergunta é... Só posso problematizar? Alguém pode ter feito de forma dúbia, eu não queria nem fazer essa... Pode ser. Mas também é uma alternativa. Tá, mas existe... Seria uma opção também. Ou é o 6 ou é o 9, ou é uma coisa pra ser dúbia mesmo. Você vê. Mesmo assim, ainda não fugiria do fato de que há uma intenção por detrás. Exato, não, é verdade. Mas assim, existe, cara, Existe uma verdade? Tipo, Qual que é a parada da verdade, assim? Beleza, a água tá em cima da mesa, isso é verdade. E como é que a gente especula outras coisas que a gente não pode ter esse grau de certeza? Então, é a ciência que responde isso? Tá. Vamos lá. Uma afirmação, para explicar um pouco sobre isso, vou falar sobre uma coisa. É muito comum, não é nem tanto comum assim, mas eu já vi pessoas dizendo algo do tipo... nós só podemos ter conhecimento confiável na ciência. Só o conhecimento científico é confiável. E as pessoas falam isso com boas intenções, inclusive, assim, para tentar ressaltar a ideia de que, olha, nós temos que se apoiar a dados científicos e tudo mais. Só que, estrito senso, essa afirmação é falsa, pura e simplesmente. Só que a razão pela qual ela é falsa não é a que os pseudistas geralmente colocam, que é o fato, não, nós temos múltiplos saberes e tal. Na verdade, a questão é simples. Bom, eu tenho métodos de justificação diferentes. A minha percepção, ela é confiável sobre uma porrada de coisas. Eu tenho a afirmação, o Wesley está na frente do Vitor, é uma afirmação confiável e verdadeira. A gente tem boas razões para pensar que esse é o caso.
por mais que eu não tenha certeza. Minha percepção pode ter falhado, eu posso estar drogado, né? Ah lá, o filósofo aí. É verdade. É verdade. Se tua percepção estiver alterada, você vai chegar numa certeza diferente. Mas quando tem 2 ou 3 concordando com aquilo, talvez seja um grau de Isso aumenta, maior. Exatamente, grau de confiança, etc. A ideia de que há uma xícara em cima da mesa. Enfim, a minha percepção confirma várias coisas. De que hoje... Eu até esqueci que hoje é sexta, né? Sexta-feira. O pessoal tá assistindo podcast outro dia, mas enfim. Isso é ok. Quando que a ciência entra, em geral? Nós precisamos de ciência para coisas que nós não conseguimos conhecer diretamente. A pergunta a TCC é eficaz para ansiedade? Não é uma questão de olhar e ver, igual eu tô vendo você aqui na minha frente. Entendi. Para eu descobrir se de fato é ou não é eficaz, eu dependo de experimento. Não basta a minha percepção. Uhum. Por isso, inclusive, que há uma grande confusão, Wesley, isso é uma das razões, quando as pessoas trabalham com certas justificações do senso comum nesse contexto em que nós dependemos de ciência, porque de fato elas são confiáveis em muitos casos. Por exemplo, o cara vira e fala, não, eu tô vendo o paciente melhorando. Uhum. Minha experiência clínica diz isso. Uhum. E a experiência desse cara realmente é confiável numa porrada de coisas. Uhum. Só que para aquele contexto não é. Uhum. E isso é difícil da gente perceber, porque a gente usa de fato isso e funciona. E aí vale para mais variados tipos de coisas, né? Eu não consigo saber, pela mera percepção, qual que é a idade da Terra. Uhum. Eu não consigo saber sobre o que acontece no meu cérebro quando eu bebo água. Uhum. Tudo isso depende de experimento. Entendi. Embora você possa teorizar baseado em conhecimentos que já existam. Vou te dar um exemplo. A xícara está na mesa, a gente consegue ver. Tá aqui, a percepção tá ok. E se eu quero saber o que acontece quando a xícara cair no chão? Eu posso fazer um experimento onde eu derrubo a xícara, ou eu posso saber a solidez do chão e o peso da xícara e tentar calcular o que potencialmente aconteceria. Isso seria uma verdade teórica? Não sei se existe esse conceito. Não é exatamente uma verdade teórica, seria uma predição. Eu estou considerando uma conjectura em ciência. E aí faz o experimento em cima para ver se aquilo se confirma. Isso, exatamente. Falei predição, tô usando o termo técnico. Toda vez que eu usar um termo técnico, você me xinga aí se eu não explicar, porque talvez as pessoas... Predição é basicamente o seguinte, né? Só simples, olha. Eu disse que se eu fizer isso, vai acontecer isso. E aí eu testo. Falo, olha, faço isso e vejo se acontece isso realmente. Uhum. Eu medi, se eu jogo essa xícara aqui a tal altura, ela vai quebrar. Mas se eu jogo uma altura menor, ela não vai quebrar. Uhum. Eu vou lá e... Isso é uma predição.